Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Fabiano Lacerda e você está no Contrasfluxo. E hoje nós vamos questionar se de fato a inteligência artificial vai substituir os profissionais de educação física. Clarkson, seja bem-vindo aí ao Contrasfluxo. Olá, obrigado Fabiano pelo convite, por estar aqui nesse programa maravilhoso, Contrasfluxo, falando sobre um tema atual e bastante polêmico. Ele tem um sobrenome difícil, viu? Sobrenome difícil. Clarkson. Plácido? Plácido. Enfim, vai estar na legenda aí, vocês vão ver como é que é o sobrenome dele. Meu jovem, já chega aí se apresentando. Me diga quem é você na fila do pão. Primeiro eu quero te agradecer, meu amigo Fabiano, pelo convite. Eu sou profissional de educação física, com mestrado, doutorado na área de medicina. E hoje estou aqui para a gente bater um papo descontraído, né, Fabi? A convite, né, desse programa maravilhoso. Você sabe o que é contrasfluxo? Conceitualmente eu diria que é ir numa direção contrária. Né? Não, você está falando de contrafluxo. Então não sei não. Contras é plural, seriam vários pensamentos. Na verdade existe um erro no português aqui, né? Se não fosse uma palavra que nós estamos inventando nova. Verdade. Contrafluxo não é o contrafluxo. Não é nem um fluxo, ou seja, não está em nenhuma das duas polaridades. E aí talvez você esteja imaginando que seja o caminho do meio, mas também não é o caminho do meio. É nossa autenticidade. Pô, bacana. É o nosso próprio caminho. Sim. É o que a gente encontra de contras aí pelo caminho para encontrar o nosso próprio fluxo. Isso tem que ser da psicologia, né? Esse é o pensamento da psicologia. Será que, de fato, a inteligência artificial vai superar os educadores físicos? Bem, eu começo dizendo que esse é um raciocínio muito lógico com base na evolução que tem tido as inteligências artificiais. Hoje, o treinamento dessas ferramentas por algoritmo nos dão a convicção de que, em algum momento, se os profissionais de educação física não desenvolverem competências além daquilo que eles fazem hoje, com certeza serão substituídos. Serão substituídos basicamente numa perspectiva da entrega de um planejamento de treinamento, que é o que a maioria das pessoas buscam hoje. Para quem vai para a academia, quem busca um personal, quem vai treinar para uma maratona, o que é que essas pessoas buscam de um profissional de educação física? O planejamento para alcançar os seus objetivos. Sendo assim, se esses profissionais não buscarem algo além, você que está aí do outro lado, é da área e está me ouvindo, serão substituídos, porque hoje a inteligência artificial já entrega isso. O que é que eu tenho percebido? As pessoas têm perdido a percepção do próprio corpo. Exatamente. As pessoas parecem que não percebem mais se dormiu bem ou mal se o relógio não falar. Parece que as pessoas não percebem se estão indo no pace bom ou ruim se o relógio não contar para elas. Por que eu estou te falando sobre isso, né? Um tempo atrás, quando estava treinando o Iron, eu estava fazendo uma corrida de treino, né? E eu achei que eu estava muito bom mesmo naquele dia. E quando eu olho para o relógio, eu estava com um pace muito ruim. Aquilo me deu uma desmotivada. Num treino que eu estava achando que eu estava muito bem, aquilo me deu uma motivada. O que é que você tem visto aí no dia a dia com relação a isso, né? Perfeito. As suas colocações, elas chamam muito atenção para a relação como o ser humano ele lida com as tecnologias. Especificamente na área de saúde, né? Que é a área que a gente tem uma entrada maior, especificamente, a gente vê em muitos momentos as pessoas transferindo as suas percepções para a própria tecnologia. Via de regras, as pessoas vão perceber que a tecnologia ela vem para auxiliar as pessoas em tomadas de decisão, mas não para substituir a percepção delas em relação a si próprio. Mas na prática o que está acontecendo é que está substituindo. Totalmente, totalmente. Então hoje a gente vê, né, pessoas, por exemplo, se a gente for falar de exercício físico, prescrevendo, né, assim, recebendo a prescrição de exercício por inteligência artificial. Ou seja, substituindo totalmente a percepção do profissional que deveria fazer isso por uma máquina que não lida com os seus feedbacks diários. Então, isso, obviamente, gera toda uma lacuna, gera contrassensos que fazem com que, de repente, a humanidade esteja caminhando para uma total dependência dessa tecnologia, que deveria nos auxiliar e potencializar o nosso
o nosso status quo, né? Só que acaba gerando uma dependência. Então, você foi muito feliz quando você, por exemplo, fala de um parâmetro que é totalmente fisiológico, né? Nossa, se eu não tenho um smartwatch, então o dia que eu não durmo bem, eu percebo que eu não dormi bem, por quê? Eu acordei várias vezes à noite, eu acordei com a percepção de fadiga, eu, durante o dia, vou ficar sonolento em vários momentos, mas tem pessoas que hoje, se o relógio disser assim, não dormiu bem, mas se o relógio disser que ela dormiu bem, ela vai acreditar que ela dormiu bem mesmo estando mal. E isso serve para vários outros parâmetros da nossa saúde, né? Que não só a questão do sono que a gente citou aqui. Ok. A inteligência artificial acaba entregando algo para a gente, seja treino, seja o que for, como você me falou, mas de forma muito rasa. Muito rasa. Porque a gente não conta para ela de forma profunda. Exatamente. Porque se a gente contar para ela de forma profunda, é capaz dela entregar o que a gente de fato precisa. Sim. Não só da educação física, mas como de vários outros setores, né? Sim. Eu vou te dar um exemplo. Hoje já existem inteligências artificiais sendo treinadas por algoritmos para atender para esse diagnóstico médico. Ok, mas me perdoe, eu estou indo para educação física porque é de fato a área onde você Eu sei, eu só flutua. estou lhe mostrando que assim, existe um grau de complexidade nisso tudo que não vai só na área do fitness, mas vai em outras áreas também. Isso é para a gente ver como está avançado. E aí, voltando à sua pergunta, eu digo sim, vai substituir o profissional da educação física. Quem está começando a academia agora? A faculdade, quem está começando a graduação Tem agora? que ficar muito atento, porque assim, a gente não pode negar que de alguma forma, hoje, se eu utilizar uma IA e colocar informações lá específicas do meu aluno, ele vai me entregar um programa de exercício físico baseado inclusive em semanas. Sim. Planejamento. E a gente não está nem falando de ChatGPT apenas, né? Não, esquece isso. Agora, no que é que o profissional, ser humano, ele ainda vai se diferenciar? No controle dos parâmetros de evolução do aluno. Então, se o profissional ele não se qualificar para usar tecnologias de monitoramento da evolução do seu aluno, ele está perdido. Tem uma coisa que nós conseguimos fazer que as máquinas não conseguem, que é o nosso olhar humanizado. Exatamente. Então, ok, uma máquina pode entregar um treino, mas ele nunca vai saber, a máquina nunca vai de fato saber entregar um olhar humanizado. Nunca vai. Então, assim, podem substituir os profissionais? Podem. Mas vão substituir todos os profissionais? Eu acho que não. Não, eu concordo. Eu acho que, assim, na perspectiva hoje do avanço da tecnologia, existem parâmetros que você só consegue determinar quando você está com uma pessoa. Então, eu vou dar um exemplo. Possa ser que hoje você não esteja tão bem, você teve várias intercorrências ao longo do seu dia, mas existia uma programação. Não importa se ela veio da IA ou se foi feita por um profissional. Sim. Se eu estou com você, eu percebo que você não está bem e naquele exato momento eu modifico ali o que estava planejado. A máquina não vai fazer isso. Entende? Então, essa perspectiva de você, esse lado humanizado, né, de você perceber as oscilações de um indivíduo e propor uma atividade que vá na direção do que ele está sentindo naquele momento, isso o ser humano vai ter que continuar entregando e a máquina não vai ter como fazer isso. Por mais avançado que ela seja, né, ela não vai fazer isso. Então, as mudanças na tecnologia elas são muito pontuais, no sentido da entrega. Né? Me dá informações suas que eu vou te entregar uma proposta do que você fazer. Agora, vamos lá. De quanto em quanto tempo eu vou precisar fazer essa progressão? A máquina não vai te entregar isso. Por quê? Porque isso precisa basicamente de parâmetros de monitoramento. Eu preciso saber de uma semana para outra quanto é que Fabiano evoluiu na corrida dele, objetivando, por exemplo, um Ironman. Então você não vai ficar toda semana perguntando para a máquina, né? Ó, corria um pace de 5 quilômetros semana passada e hoje eu quero avançar para 6. Tá, com base em que a máquina vai calcular isso para você? Mas se eu sou um profissional que monitoro, eu tenho como ajustar isso de forma muito precisa. Então isso a máquina, pelo menos até agora, não faz. Eu espero que ela não faça também nos próximos anos. Aqui no Contrafluxo tem um quadro onde o convidado faz uma pergunta retórica. Que pergunta você faria para as pessoas que estão nos assistindo sobre esse assunto, né? Se for para alunos de educação física, por exemplo, que estão chegando agora e querem saber um pouco mais sobre isso. Eu tenho uma pergunta bem interessante, assim. O quanto você que está aí do outro lado entende
e percebe a evolução da tecnologia para a tomada de decisões na sua vida? Muito bom, muito bom. Fique aí com essa pergunta. Se quiser, responda nos comentários. Para a gente vai ser muito importante, se você curtir, nos seguir. E é isso aí. Clarkson, obrigado aí, viu? Tamo junto sempre.